Você mataria pra salvar alguém? Um trem tá vindo em altíssima velocidade, por isso não dá tempo de frear. No trilho principal tem várias pessoas amarradas, enquanto no outro apenas uma, mas todos eles são inocentes. Você tá na alavanca e você tem duas opções. Você desvia o trem do trilho principal e sacrifica alguém, ou você não interfere e tenta fugir da culpa. O que você faz? Pra você, talvez a resposta tenha sido fácil, mas será que você realmente faria o que você disse? Pra responder essa pergunta, um sociólogo chamado Dries Boysten reuniu 300 voluntários na Bélgica. Para alguns, ele deu exatamente essa situação. Tem duas jaulas para estudo. Em uma delas, 5 ratos foram presos, enquanto na outra foi preso apenas um. Uma contagem regressiva de 20 segundos começa. Quando o tempo acabar, a primeira jaula vai ser eletrocutada e os 5 ratos levarão um choque. Mas se antes disso o voluntário apertar o botão, a segunda jaula que será eletrocutada, dando choque em um único rato. 66% dos voluntários disseram que apertariam o botão, enquanto os outros 34% afirmaram que não fariam nada. Duvidando disso, os pesquisadores colocaram o restante dos voluntários na situação real. Diante das gaiolas com os ratos e o botão do choque no meio, o cronômetro começava e cada segundo contava. O voluntário tinha que ser rápido para decidir o que faria, e dessa vez 84% apertaram o botão e somente 16% não fizeram nada. Eu esqueci de comentar, mas o botão não dava choque de verdade, mas era importante que todo mundo achasse que sim, inclusive vocês, foi mal. Boysten concluiu que o que alguém pensa não condiz com o que essa pessoa faria na prática. Ele também comenta o quão interessante foi o sentimento contraditório dos voluntários, onde pessoas que acharam ter tomado uma boa decisão acabavam pedindo desculpa pela escolha que fizeram. Voltando para a ideia do trem, a maioria das pessoas dá uma resposta utilitária, isso é, uma resposta baseada em consequências. A intenção foi a de salvar 5 pessoas desviando o trem, mas a morte daquela pessoa específica foi somente uma consequência. Essas consequências indicam a doutrina do duplo efeito, que é usada como base para diferentes argumentos. A doutrina do duplo efeito é um princípio moral que permite que uma ação seja eticamente correta, mesmo que tenha um efeito colateral moralmente ruim, desde que não tenha sido intencional. Ou seja, você pode fazer merda se sua intenção não era fazer merda. Isso se aplica a coisas como sair da dieta e engordar porque você quer aproveitar um momento com pessoas importantes e outras indisciplinas, coisa que eu já ensinei a consertar no último vídeo, que inclusive vai estar aqui na descrição. Viu o que eu fiz, né? Pra evitar esse argumento, vamos mudar a situação. Um trem menor e sem freio tá vindo e tem 5 pessoas amarradas. Do lado dos trilhos tem um homem gordo, muito gordo. Se ele for jogado nos trilhos, o trem certamente vai parar. Você empurra o homem gordo? Na visão utilitarista, a situação deveria ser a mesma. Você sacrifica uma vida pra salvar 5. Então a resposta é a mesma. Sim. Certo? Na verdade, não. A título de curiosidade, muitas pessoas que puxaram a alavanca não empurrariam um homem. Isso acontece porque na primeira situação, a morte do homem é somente uma consequência, um resultado da ação, enquanto na segunda situação, a morte é a ação em si, a ferramenta para parar o trem. Então as pessoas tendem a hesitar mais quando participam ativamente do homicídio. Ainda assim, muitas pessoas não mudam de ideia justamente por conta do utilitarismo, por conta dos números. Então vamos mudar alguns detalhes para que essas pessoas deixem de ser apenas números. Primeiro, para aqueles que mudaram de ideia sobre o utilitarismo e não empurrariam o homem gordo, imagine que você viu esse homem amarrando 5 pessoas. Agora, você tem a oportunidade de não somente salvar elas, como também de punir o malfeitor. Para a maioria das pessoas, agora o homem deve ser empurrado. É justo que a maldade de alguém o torne menos que humano e o reduza a uma mera ferramenta? Será se justifica? Agora, para aqueles utilitaristas que mantiveram sua opinião, vamos voltar para a alavanca. Imagine agora que essa única pessoa nos segundos trilhos é sua mãe, ou seu pai, esposa, filho, sei lá, a pessoa mais importante para você nesse mundo. O utilitarismo é o mesmo. É uma vida em troca de 5. Você ainda puxaria a alavanca? Definitivamente não. Ao menos para a maioria das pessoas. Isso porque a lealdade é uma das maiores virtudes que desenvolvemos, principalmente com a pessoa mais importante de todas para nós. Assim, puxar a alavanca vai contra a nossa intuição, nossos instintos e toda a nossa consciência. Não existe uma resposta correta, porque o correto não existe. É relativo. Pragmático, utilitarista, psicopata ou pai de família. Todos criam uma visão única sobre o problema. Então, podemos ao menos entender o raciocínio por trás de cada visão. Uma pessoa que acredita em destino pode tanto acreditar que as 5 pessoas estão destinadas a morrer, como acreditar que ela estava destinada a estar ali para salvar essas 5 pessoas. Então, talvez a crença não deva ser vista como nada mais que uma justificativa para as escolhas que fazemos durante a vida, uma vez que somos definidos por elas. Mas ninguém é o vilão da própria história. Se aquele homem tiver amarrado aquelas pessoas nos trilhos, ele merece morrer por elas. Mas e se hipoteticamente ele estiver fazendo isso porque aquelas pessoas assaltaram a loja do irmão dele, que perdeu tudo, não tinham como pagar as contas, ficou endividado e se matou. Ele jurou vingança e finalmente encontrou os culpados. Mas quando estava prestes a vingar o seu irmão, você o empurrou nos trilhos.
trilhos, você ainda estaria orgulhoso da sua decisão? A pergunta agora não é mais se você mataria pra salvar alguém, mas quem você mataria e quem seria salvo. Por algum motivo, você dividiu tanto sua atenção no julgamento dessas pessoas que não se aprofundou sobre você. Porque você tem o direito de julgar alguém. Como decidir quem merece viver ou morrer? Como julgar alguém pelas escolhas feitas durante a vida? Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, afirma: não julgue, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. Mas temos receio e uma tendência a ignorar esse tipo de pensamento, porque tudo aquilo que é ruim pra gente é automaticamente associado a um evento externo, mas tudo aquilo que é ruim pro outro é associado unicamente a ele. Por exemplo, se o Pedrinho tira 10 em inglês e eu tiro nota ruim, é porque meu professor não explica direito ou porque o assunto é muito difícil. Mas se eu tiro 10 em matemática e o Pedrinho tira uma nota ruim, é porque ele não é bom com raciocínio lógico e não presta atenção. É preciso muita vontade e autoconsciência para se colocar em pé de igualdade e comparação. Por isso, a empatia é cada vez mais rara hoje em dia. Eu acho que você já se deu conta de que a pergunta é muito mais complexa do que se você mataria para salvar alguém. Então, me conta aí, quem você mataria para salvar alguém?